Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Frutuoso Cast, nosso podcast que a gente fala sobre empreendedorismo, mundo do direito, mundo dos negócios. E nessa temporada especificamente a gente vai dar uma ênfase em direito penal. Vamos falar sobre a grande arte de ficar livre ou não, né? Ou ficar preso. Vamos falar sobre direito penal, direito criminal. Vamos receber grandes expoentes dessa ciência tão maravilhosa, a ciência que protege a nossa liberdade de ir e vir, que é o direito penal. Antes de apresentar o nosso convidado especial de hoje, eu quero lhe convidar para você seguir o Frutuoso Cast. Se você está vendo esse vídeo aqui, é porque o algoritmo do YouTube, na sua sabedoria, entendeu que você é o nosso perfil de seguidor, nosso perfil de público-alvo. Então não deixa de seguir o nosso Frutuoso Cast aqui no YouTube, para que você esteja sempre bem informado sobre os grandes fatos do direito pernambucano e brasileiro. Tá joia? Então vamos direto ao ponto. Eu quero apresentar aqui para vocês o promotor André Múcio Rabelo de Vasconcelos. Ele é promotor de justiça titular e terceira instância da primeira vara do júri de Pernambuco. Atuou nos casos dos canibais de Garanhuns. Lembra desse caso, né? Um caso icônico no Brasil inteiro. E vários outros casos que ele mesmo vai dizer aqui para você quais são os casos mais icônicos que ele atuou. Vamos falar sobre como está o mercado do direito criminal, da promotoria, como é que está hoje a garantia das liberdades. Tudo isso você vai ver hoje aqui no nosso Frutuoso Cast. Doutor André Rabelo, seja muito bem-vindo ao Frutuoso Cast. Um prazer tê-lo aqui, amigo. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto bastante honrado com esse convite em participar de um trabalho de grande divulgação. Nós tratarmos dessa questão da criminalidade é um assunto que é complexo. Agora, a criminalidade é inerente à história da humanidade. Sim. Desde o início da história da humanidade, que o crime vive e continuará e perpetuar-se-á pelo tempo. Não há uma sociedade em que o crime não esteja presente. Então, por uma opção de vida, de trabalho, eu resolvi há 32 anos atrás, como promotor de justiça, fazer a opção de atuar junto ao Tribunal do Júri. Eu havia atuado durante quase 9 anos como advogado, também no Tribunal do Júri, e aí aliei a experiência que eu tinha de advogado no Tribunal do Júri defendendo, e a partir dali passei a atuando como promotor do Tribunal do Júri, desde que ingressei no Ministério Público, que, claro, tive outras atuações nas comarcas em que passei, mas sempre com foco nesses 32 anos. Depois de 2 anos como promotor pelo interior, eu já fui designado para atuar junto ao Tribunal do Júri aqui na cidade do Recife, e nunca mais parei. Então, é uma área que eu gosto muito, trato daquele assunto, o mais grave de todos eles, na minha visão, que é a questão dos crimes contra a vida. Sim. Qualquer outro crime, na minha visão, é inferior, por mais grave que seja, ao crime de se tirar a vida de um ser humano. Verdade, porque depois que você perdeu sua vida, não há mais o que defender, né? Eu digo sempre, quando estou fazendo júri, que nós lidamos no Tribunal do Júri com 2 princípios fundamentais: vida e liberdade. Agora, liberdade sem vida não existe. Verdade. Então, de forma que eu fiz essa opção, depois de advogar quase 10 anos, em vir para o lado da acusação, né? Tive um grande mestre, me guiei e fui orientado durante muitos anos pelo meu pai, que foi um advogado criminalista e do Tribunal do Júri muito bom, e então aprendi um monte de coisa. E lembro bem que num determinado momento eu disse a ele, eu digo, olha, eu estou meio cansado disso, de somente defender. Eu vou mudar de lado agora. Eu vou agora prender, esteja preso. Eu vou agora fazer acusação e agir em nome da sociedade. Então é assim que eu atuo já faz 40 anos, 9 anos como defensor, como advogado de defesa, e 32 anos, completa agora dia 25 como promotor. Olha aí, 40 anos de experiência. Gente, eu acabei de completar 40 anos agora, então eu me sinto lisonjeado em ter uma pessoa tão experiente. A idade que eu tenho de vida, ele tem de exercício real da profissão. Parabéns, doutor André. E a gente vai sugar muito aqui de sua experiência, viu? Tranquilo. Vamos aqui sugar muito. E eu já vou começar aqui querendo saber quais foram os... Vamos começar com os 3 casos, sem adentrar nos casos, só dizer quais foram os 3 casos
mais icônicos que o amigo considera, que mais chamaram a atenção, que mais tiveram repercussão, que você já atuou como promotor? Quais foram? Eu acredito que, em razão até da divulgação das mídias, eu tive uma atuação num júri longo aqui, que durou quase 4 dias, que foi aquele caso dos canibais, Sim, né? Os de canibais, Garanhuns. muita gente fala canibais de Garanhuns, e eu uma vez inventei de ir para Garanhuns e citar canibais de Garanhuns, e um estudante se levantou lá e disse que Garanhuns não tem canibal. Eu digo, realmente não tem. Esses canibais, essas pessoas haviam que era na realidade uma seita. Eles haviam cometido já alguns crimes aqui em Olinda e quando o cerco apertou aqui para o lado deles aqui, eles se mudaram para Para Garanhuns Garanhuns. e lá passaram uns 3 ou 4 anos infernizando a vida dessas pessoas em nome de uma seita, de uma crença numa situação. Então esse Canibais foi realmente um dos crimes que mais, além de me sensibilizar como pessoa, como profissional, também teve uma mídia. Há um outro processo que eu atuei de grande atuação, de grande repercussão aqui no estado de Pernambuco, que foi a questão da morte do colega promotor de justiça, Rossini Alves Couto. Rossini, Eu tive sim. a honra de, por escolha dos colegas promotores, juntamente com mais 2 colegas, Fabiano Saraiva e Ricardo Lapenda, nós 3 atuamos na acusação das pessoas que tiraram a vida de Rossini Alves Couto, que foi um crime que teve uma grande repercussão, porque Rossini foi morto exatamente em razão da sua atuação como promotor de justiça. Isso foi um caso que me marcou também profundamente. E casos assim, realmente de repercussão, nós tivemos um caso aqui que no ano de 2016, alguns policiais militares fizeram um apanhado, pegaram menores de idade ali no Recife Antigo, no Marco Zero, estava tendo ali uns menores praticando pequenos furtos, e esses policiais juntaram 12 menores, 11 ou 12, e os levaram ali para a beira do rio Capibaribe, às 3 horas da manhã, e sob ameaça de atirar nesses menores, eles fizeram com que os menores pulassem no rio com a maré Rapaz, eu enchendo. vi esse caso, rapaz. Pois Que é, coisa absurda, né? absurdo, um absurdo, Mandaram que os eram meninos todos, pular no inclusive rio. comandados por um oficial e policiais, 5 ou 6 policiais, sob o comando desse oficial. Minha 2 gente, desses que foram obrigados a pular no rio, 2 morreram afogados, faleceram. foram encontrados aqui, inclusive, pertinho do rio Capibaribe, do Parque da Jaqueira, e os outros 7 ou 8 sobreviveram. Esse júri foi um júri de grande repercussão, exatamente em razão da A violência violência, né? desenfreada empregada pela polícia. Esse júri teve uma repercussão nacional. O comandante da operação, operação não, desse extermínio, dessa violência sem limite, foi condenado a 150 anos de reclusão, os outros foram condenados a 96 anos, e foi um júri que teve uma grande repercussão, porque envolvia Sim, policiais sim. militares, Policiais, crianças, né? inclusive crianças. Tinha um menino de 12, 13 anos. E um fato que me chamou muita atenção nesse julgamento é que um dos menores que foi empurrado no rio, foi um dos 2 que morreu, na realidade não estava no meio daqueles menores que estavam praticando furto lá no Ô, Recife Antigo. rapaz, era um Ele inocente. era um garoto de 12, 13 anos que havia se afastado dos pais para urinar, e aí, quando vieram fazendo o arrastão, pegando esses menores, e ele gritava o tempo todo que o pai dele, inclusive, era policial militar, era Ô, colega. rapaz. Não acreditaram, trouxeram o menino para cá, jogaram o menino morreu afogado. O pai Meu dele, na Deus semana do seguinte, céu. pediu Pediu baixa. baixa, deu baixa na Polícia Militar, se sentiu. Mas a justiça, nesse caso, foi feita. Esse foi um grande caso. Houve também um caso de grande repercussão, mais um ou dois, assim, que eu lembre agora, foi o caso de uma jovem alemã que veio para cá com a família do marido dela. Ela tinha 22 anos de idade e foi assassinada aqui em Recife, a mando da sogra dela. Eita. E é o caso daquela Jennifer Clocker, Sim, a assassina é Delma Freire. lembro desse caso Pronto, esse também. caso também foi Repercutiu um muito caso também assim, esse porque caso. trouxeram a garota lá da Itália, ela era alemã, mas morava na Itália, para ser assassinada aqui, imaginando que numa segunda-feira de carnaval, aqui em Recife, a polícia não ia jamais descobrir, Quem e era? simularam um Aham. assalto, e na realidade depois se descobriu que foi tudo uma questão, porque haviam feito 9 meses antes seguro de vida
de 250 mil euros. E aí provavelmente acharam que o Brasil era terra de ninguém, Exatamente. faroeste, carnaval, Exatamente. vamos desovar lá no Brasil. Foi nisso que apostaram. E aí se Não deram contaram mal. que aqui tinha um tal de promotor André Rabelo, a polícia, envenenado. a polícia fez um trabalho de investigação muito bem feito. E, efetivamente, nós também fizemos um trabalho a ponto de, quando sequer existia, pelo menos isso faz um certo tempo, a figura dessa tal da colaboração ou delação, com o nome se queira dar, o advogado de um irmão da Delma Freire, inclusive, me procurou e disse: "Ô, doutor, tem condições de haver alguma diminuição de pena se esse cara contar toda a história?" Eu disse a ele: "Eu digo, nem precisa, eu já tenho tudo." Disse: "Não, mas ele quer." E nós não sabíamos detalhes. Foi quando apareceu a questão dos seguros e tal. E eu digo: "Vamos fazer." Para finalizar, claro, submeti à apreciação do juiz, Sim, claro. na comarca de São Lourenço da Mata, e o crime foi lá. E o juiz, tanto que ao final do julgamento, a Delma Freire foi condenada a 36 anos, os outros réus eram mais 3 a 26 anos, e o que fez a colaboração com a justiça e contou toda a história foi condenado a 14 anos. Para ele, valeu. Ele pegou menos da metade do que a irmã dele pegou. Exato. Então, essas coisas acontecem. Não havia essa história. Não, já existe a lei da delação, da colaboração premiada. Foi uma apreciação, um fato que eu coloquei sob apreciação para apreciação do juiz. Ele entendeu que deveria. E como ele tem a liberdade dentro dos limites da lei de fixar a lei, ele achou que a colaboração... Então você foi pioneiro ali no que hoje é moda, né, de delação premiada, de colaboração espontânea. Pois é, então esse foi o caso. E para finalizar, foi o júri, que eu tenho conhecimento mais longo aqui da história de Pernambuco, que foi um júri onde 15 réus, eram 5 policiais militares e 10 seguranças de uma usina lá na cidade de Goiânia, durante um movimento paredista, no ano de 1996, fizeram uma cruzeta, como se diz na linguagem deles lá, e para acabar com o movimento grevista na zona canavieira de Pernambuco. E aí se posicionaram em 5 ou 6 de um lado, em 7 ou 8 do outro, e abriram fogo. Eita. Mataram um trabalhador rural e feriram mais uns 6 ou 7. Esse júri começou numa segunda-feira, às 9 horas da manhã, e só terminou no sábado, às 10 horas da noite. Eu fiquei na acusação e tinha do outro lado 8 colegas advogados que fizeram um trabalho brilhante. Só que desses 15, 14 foram condenados e um foi absolvido a pedido do Ministério Público, que era um trabalhador que havia pego carona na caminhonete errada, na hora errada, com as pessoas erradas. Isso é uma coisa que a gente tem que esclarecer aqui, tá, pessoal? Sempre pensam, promotor aqui, ilustre promotor, nos corrija se estivermos errados, sempre pensam que o Ministério Público pede a condenação de todo mundo de forma fecha o olho, passa a caneta e manda condenar. Não é assim. O Ministério Público é um fiscal da lei. Se tiver um réu que ele entenda que é inocente, exatamente, ele é o primeiro a pedir a absolvição desse réu, né? Não é, doutor André? Essa semana passada eu fiz 3 júris. Eu há 40 anos faço júri quase toda semana, por isso que eu já ultrapassei a marca de mais de 2.300 sessões do Tribunal do Júri. A semana passada eu fiz 3 julgamentos, 3 júris, seria acusações, mas pedi a absolvição em 2 deles. Sim. Porque ou não conseguimos, e eu digo nós, o Ministério Público, não conseguimos juntar as provas necessárias para pedir uma condenação, e eu tenho um posicionamento comigo, quer seja na minha vida, quer seja na minha atuação profissional, eu não fico em cima do muro. Ou eu peço a condenação ou eu peço a absolvição. Perfeito. Se eu tiver elementos de prova, eu peço a condenação. Posso, às vezes, estar pedindo a condenação de um inocente ou estar pedindo a absolvição de um culpado. Mas é a minha consciência. Eu tenho que ter paz com minha consciência para poder viver bem. Claro. Eu, apesar dessa atuação semanal, tem semanas aqui, há 2, 3 meses atrás, que eu fiz 5 júris por semana. Aí me pergunta, e como é que estuda os processos? É sábado e domingo. Claro que eu arrumo tempo para me divertir, arrumo tempo para conviver com família, mas sempre... Então, essas situações, né? Eu digo sempre, eu passei já 6 anos do tempo de me aposentar, estou completando agora 65 anos de idade, e trabalhei há 32 anos no Ministério Público, mas tinha 10 anos antes de serviço público. Então, eu comecei a trabalhar aos 18 anos, então eu tenho serviço e tenho tempo. Mas por que eu não me aposentei? Porque eu gosto do que faço. E esse número seu, pessoal, 2.300
casos de júri. De júri, só O sessões de o júri. tem experiência, viu, doutor Adeildo? Estou aqui com o juiz Adeildo Nunes aqui nos acompanhando. É um bom nome para a gente trazer para o núcleo criminal da gente para fazer júri aqui na Frutuoso Advocacia. A gente está abrindo, pessoal, um núcleo de direito criminal aqui no escritório para disponibilizar um serviço para a sociedade, viu, doutor André? Não sei se o amigo já soube. Eu estava conversando com o doutor Adeildo Nunes, meu querido amigo, lá da minha região, somos da mesma região, lá do sertão do Pajeú. Ele é do Cariri paraibano, eu sou do Pajeú de Pernambuco, são cidades vizinhas, Teixeira na Paraíba e São José do Egito. E eu conversava com o Adeildo e ele me disse dessa iniciativa. Eu, quando cheguei aqui, estava olhando lá na sala de recepção, vendo a área de atuação do escritório, e eu digo, tem área penal aqui. Eu fiquei pensando caladinho. Foi quando a Adeildo chegou e disse, está sendo instalado aqui. Agora. E eu quero parabenizar, porque realmente é uma área que muito interessante. Porque, como eu disse no começo, nessa área criminal, o crime é inerente ao ser humano. Sempre vai acontecer, sempre vai ter. Então, é uma área que eu acho que é muito interessante e está de parabéns os advogados em abrir e começar esse espaço. Obrigado, doutor André. A gente sempre preza aqui no nosso escritório por núcleos de excelência. A gente tem, modéstia à parte, núcleos que são profundamente especializados em direito bancário, em seguro imobiliário para prédios. Não sei se o amigo já ouviu falar esses prédios que caem em Recife afora. Sim. Na verdade, todo o Nordeste, né? Os prédios caindo, nós temos um setor altamente especializado. Então, nós somos um escritório que preza por excelência na especialização. E agora não vai ser diferente com o nosso núcleo criminal. Tanto é que nós trouxemos o brilhante jurista doutor Adeildo Nunes para capitanear a área. E se essa área precisar de um nome ali para direito do júri, o amigo, se resolver se aposentar e mudar de lado novamente, seria um bom nome, né, doutor Adeildo? Para capitanear aqui o nosso júri. Eu queria, doutor André, parabenizar exatamente pela escolha. Eu conheço o Adeildo Nunes há mais de 40 anos. Como eu disse, nós somos da mesma região. Uma época, conheci a Adeildo ainda em São José do Egito, depois ele foi para Arco Verde. Nós temos essa ligação muito grande, e ele foi estudar em Arco Verde e eu vim também. Depois, anos depois, nos encontramos aqui, ele como estudante de Direito, eu também. Depois nos encontramos, ele como juiz, eu como promotor. Quando eu cheguei para ser promotor na minha primeira comarca, o juiz era Adeildo Nunes, na cidade de Trindade, no sertão de Pernambuco. Minha segunda comarca foi Saluá. Quando eu chego em Saluá, quem é o juiz de direito de Saluá? Adeildo Nunes. Eu digo, das duas, ou eu persigo Adeildo, ou ele me persegue. Estão fadados a andar juntos. Não, na terceira comarca minha, cidade de Gravatal, onde eu fui promotor 9 anos, Adeildo passou 5 anos trabalhando comigo lá. De forma que nós temos essa... E aí, Adeildo tem um profundo conhecimento. Ele é de uma família de brilhantes estudiosos, né? Adeildo com mais 4 irmãos, são todos juízes. Tem mais um que é delegado de polícia. Eu são todos da área de direito. E Adeildo tem uma experiência enorme. Ele foi juiz durante, acho, mais de 30 anos, 30 e tantos anos. É um estudioso, é um homem que é mestre, é doutor e é pós-doutor. Então, é uma pessoa que tem, além do conhecimento, né, esse lado. E, acima de tudo, é um grande poeta. Aí é outro lado grande. Ele, além de ser um grande jurista, um grande conhecedor do direito, é doutor em direito e doutor em poesia. Aprendemos aí é muito bom. Todos os dias nós aprendemos aqui com o doutor Adeildo Nunes, tem grande lastro e vem realmente para brilhantar o nosso time de grandes juristas aqui na Frutuoso Advocacia. Vocês estão de parabéns. Amigo, agora vamos agora aqui, Thalitinha, para o corte. Eu quero saber sobre os canibais de Garanhuns. Ótimo. Vamos falar sobre esse caso. Foi um caso que teve repercussão nacional. Pois é. O nome já chama a atenção, né? Canibais. Canibais, é. Conta aí, doutor André, como é que foi esse caso? Eles comiam quem? De que forma? Na realidade, tudo nasceu da cabeça de uma figura que encontra-se preso. Ele foi condenado a 70 anos de prisão. Era o criador de tudo isso. Era um rapaz formado em educação física, né? Filho de um militar da aeronáutica e de uma senhora, e que nunca tinha apresentado problemas, até porque conseguiu se formar na UPE, formou-se em educação física, chegou a fazer uma especialização nisso, e a partir de um determinado momento, ele começou a criar, e criou uma seita, e conseguiu convencer, primeiro a esposa dele, uma senhora,
com quem ele foi casado 30 e tantos anos, e conseguiu convencer a mulher e depois uma outra jovem, que era aluna dele, de artes marciais, e mais outras pessoas, que não se conseguiu chegar a identificar essas pessoas, que havia uma seita chamada o Cartel, em que mulheres, vejam o perfil do que ele escolhia para assassinar, mulheres entre 18 e 30 anos, que tivessem filhos e que não estivessem mais casadas, separadas, eram impuras. Eram pessoas. Vê que coisa mais Loucura. sem. Que loucura. Sem. Pronto. E em nome de limpar a sociedade, de evitar a explosão do censo demográfico. É isso que está ele tem um livretozinho. Não, ele tem um livretozinho. Ah, ele tem um memorando. Um tipo que ele diz que é livro. Aham. Mas não é livro, é um folhetozinho Tem o My em que Camp ele dele. escreve. Pronto, ele escreve os princípios dessa seita, o que é que deve ser feito nessa seita e quem são as pessoas que eles consideram, ou que ele e os outros consideram como impuros. Então escolheram como vítimas mulheres que tinham filhos não casadas ou descasadas, divorciadas, enfim. Porque eles achavam que pessoas desse jeito, os filhos dessas mulheres seriam os futuros criminosos do país. Que maluco. Não, maluco, tem absolutamente nada a ver. Agora, isso é um cara com formação nível superior. E elas, por serem impuras e para não gerarem filhos que iriam fazer com que a sociedade se corrompesse, com esses meninos que, na cabeça deles, certamente seriam bandidos ou prostitutas, em razão da criação que teriam pelas mães ou das mães, eles resolveram eliminar. E aí escolhiam essas pessoas, geralmente jovens, todas elas. A primeira que eles mataram aqui em Olinda foi uma jovem que foi cooptada ali pertinho do Shopping Recife, que estava num sinal com uma criancinha no colo, uma menininha de 3 anos, 4 anos de idade, pedindo esmola, pedindo ajuda nos sinais. Sim, sim. Não tem aqui em todo canto. Uma moradora de rua. Moradora de rua, não era nem de rua, ela tinha até onde Ela morava. tinha casa. Mas aí, com a promessa de que ela iria trabalhar como babá, como cozinheira na casa, levaram essa jovem lá para Olinda com a filhinha dela e cometeram, para mim, o mais terrível dos crimes que eles cometeram. Foram, que se sabe, 3 ou 4, mas tem muito mais. Mas esse primeiro foi uma coisa terrível, porque eles tinha todo um ritual da morte, né, para matar essas mulheres. Eles primeiro cortavam o pescoço, esgorjeteavam, deixavam elas sangrarem embaixo do chuveiro em casa até morrer. A partir daí eles esquartejavam os corpos e passavam a comer. Eles faziam filés de partes do corpo dessas mulheres e guardavam, e as outras partes eles trituravam e faziam empadas e coxinhas para venderem na comunidade, sob a alegação de que aquela pecadora havia sido executada, havia sido eliminada, com todo um ritual que eles cortavam e deixavam sangrar até a morte. E o pior de tudo, quando eu disse... Eles vendiam coxinha com a coxinhas carne empadas, passavam no liquidificador, faziam as carnes aí, e faziam coxinhas empadas. Quem gosta de coxinha empada é um filé bom danado. Eu fui uma vez falar em Garanhuns, convidado que fui para um evento lá, e tinha umas 300 ou 400 pessoas no auditório, e eu perguntei quem era que gostava em tal tempo de comer coxinha na frente do hospital e na frente do fórum. Aí um bocado de gente, eu digo, primeiro carne de gente. Teve gente que vomitou. Que se... eu sempre costumo dizer, quando a gente tá nesses restaurantes por aí, que só Deus sabe que danada a gente tá comendo quando a gente entra. Pois bem, então eles cometeram esse primeiro crime aqui, quando por esse crime foram julgados e pegaram 28 anos de cadeia aqui. Quem atuou na acusação aqui foi a minha colega Eliane Gaia, que divide comigo o primeiro tribunal do júri aqui de Recife. Foram embora para Garanhuns, mataram mais 2, nessas mesmas circunstâncias. Mas, como eu disse, o pior desses crimes é porque esse crime, eles pegaram essa jovem lá em Boa Viagem, que tinha uma filhinha de quase 4 anos, mataram essa menina, a garota, a mãe, na frente da filha, e passaram a criar essa filha, essa garota, como se fossem filhas dele. E a menina também comia carne humana, e essa criança viu a mãe ser esquartejada, viu a mãe ser sangrada, viu a mãe morrer. 4 anos. 4 anos. E viveu com eles até que eles foram presos em Garanhuns, uns 6 ou 7 anos. E foi ela quem identificou e quem disse à polícia onde era que estava o resto dos corpos. A criança, uns 6, 7 anos. Essa criança, claro, o Conselho Tutelar de Garanhuns ingressou na ação, a guarda foi entregue a uma tia
paterna, claro, perdão, materna, e hoje deve ter uns 15 ou 16 anos. Eu tentei por 2 vezes ver se conseguia fazer com que o Estado de Pernambuco assumisse um tratamento psiquiátrico, psicológico, que a menina não tem a menor condição, ela não consegue ver pessoas. Mas, claro, A menina uma situação presenciou isso dos dessa. 4 até os 15 anos de idade, até os 7, 8 anos de Quantos idade. casos quantas pessoas eles Condenados, eles foram em 3. em Um em três? Olinda e Ma- 2 em Mas Garanhuns. quantos, na sua concepção ali de Veja, acompanhador da persecução penal, quantos casos, quantas vítimas eles, caíram nesses canibais? quando eles saíram de Olinda, que foi descoberto, antes de ir para Garanhuns, eles foram para ali, para a divisa de Pernambuco com a Paraíba, na cidade do Conde, onde Goiânia. tem a praia ali, a praia Tambaba, por ali, naquela história ali. E no município do Conde, há informações de que mais umas 3 ou 4 mulheres sumiram, desapareceram e nunca foram encontradas. E coincide com o tempo que eles estavam convivendo. Quando eu digo eles, não é só ele e a esposa, não. Porque um tempo que ele passou em Natal, havia uma garota chamada Bruna Oliveira, que foi condenada a 72 anos de prisão, que era aluna dele de lutas marciais e com quem ele se envolveu emocionalmente. Ele tinha uma relação, na realidade, vivia uma relação a 3. Vivia ele, a esposa dele. Ele tinha um trisal, Era. que chamam de trisal por aí. Exatamente. Vivia ele, a esposa e essa garota. Tá bem moda esse Os negócio de 3. trisal, né? Não ria não, Thalitinha. Tá bem moda esse negócio de trisal. Pois é, então eles passaram a viver essa relação. E havia outras pessoas, mas nunca se conseguiu identificar. Então, é possível, sim, que ali na região da divisa da Paraíba com Pernambuco, pelo menos umas 3 ou 4 mulheres desapareceram e as famílias nunca encontraram os corpos. Quando a polícia começou a se aproximar, foi quando eles se mudaram para Garanhuns. Agora, respondendo objetivamente, eles foram condenados em 3 processos. No crime de Olinda, eles foram condenados a 28 anos de reclusão, e nos crimes, nos 2 de Garanhuns, eles foram condenados a 70 anos de prisão. Porque foram 2 homicídios, houve obstrução de justiça, houve crime de furto, porque uma dessas meninas de Garanhuns tinha um cartão de crédito e eles usaram o cartão de crédito. Foi uma das linhas de investigações que conseguiu chegar a eles, porque 3 dias depois da moça desaparecida, se verificou que eles haviam feito compras com o cartão dela. Sim. Enfim, foi daí. Então, é um grupo aí que foram condenados a 70 anos, 70 anos, vão cumprir 40, que é o limite. 70 anos o Jorge Beltrão e a mulher dele, a Isabel, e a Bruna, há 72 anos, a mais nova, porque foi ela quem usou o cartão de crédito e aí acrescentou-se mais 2 anos. E estão isolados e para você ver como são as coisas, né? Me preocupa muito essa questão de conotação religiosa que se quer dar. Semana retrasada eu assisti num dos canais aí, o Jorge Beltrão agora tornou-se pastor de uma dessas igrejas, de uma dessas denominações aí pentecostais. É Jorge Beltrão? É o criador da seita, é o principal assassino. É o canibal, chefe. Foi ele quem criou essa seita e tudo. Agora, ele agora é pastor. Ele agora virou pastor. Imagina as seguidoras desse rapaz. É preciso ter cuidado, porque agora ele está preso, deve cumprir. Ninguém melhor do que o doutor Adeildo Nunes para dizer isso. É o homem das execuções penais que mais entende a execução penal no país. Sim. Ele deve cumprir, a meu ver, pelo menos uns 30 anos. Uns 30 anos, né? As outras 2 estão na cadeia de Buíque, né? Vivem lá. As 2 que seriam... Mas há uma coisa ainda mais grave nesse caso dos canibais, Frutuoso, que é quando a garota foi ser ouvida no depoimento acolhedor pela Vara da Infância e da Juventude, as psicólogas pediram que ela fizesse um desenho. E eu uso esse desenho todas as vezes que eu vou fazer alguma palestra acerca desse caso. Eu levo uma ilustração que eu mandei digitalizar e fica, que é um desenho de 3 adultos e uma criança. São, portanto, as 2 mulheres, o Jorge e ela, criança. E na figura do homem, desse boneco que é homem, há um pênis ereto. E aí, quando as psicólogas perguntaram a ela o que aquilo significava, isso. A criança desenhou isso lá na sala do depoimento acolhedor. É uma imagem assim. São 3 bonecos maiores, né? 2 mulheres, um homem e um bonequinho menorzinho que seria ela, a criança. E aí, quando foi perguntado pelas psicólogas o que é que significa aquele desenho de um pênis ereto,
Pasmem, sabe o que é que ela, dito pela criança, ele usava sexualmente ao mesmo tempo, na mesma cama, a mais nova, a Bruna, mantinha relações sexuais com a mulher dele e abusava sexualmente dessa criança. Ela dizia textualmente, e papai pegou o pipiu, que era a expressão que ela usava, dele e botou no pipiu dela. Pois, além de tudo, agora, um homem desse, formado com segundo, terceiro grau, com especialização, filha de um cidadão que já havia morrido, oficial da aeronáutica, a mãe uma professora, mas ele era tão assim que o próprio irmão dele, ao ser ouvido, disse que ele, num determinado momento da vida, ele deu passou-se por um irmão que tinha problemas de saúde e deu um golpe na própria mãe, desviando 80 mil reais de um dinheiro de uma aposentadoria que o pai havia deixado como oficial da aeronáutica. Então é um sujeito completamente, uma personalidade completamente doentia. Aí me chega agora, depois de cometer todo esse tipo de crime, arvorando-se de pastor, pregador da palavra de Deus. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa que... É um grande enganador, né? Pois é, esse foi um caso assim que realmente me deixou também muito forte. Por isso, quando me foi perguntado, você me perguntou qual o caso, me vem logo os canibais. Os canibais. Né? É um caso... Mas tem outros casos também aqui. Eu tive casos aqui de repercussão também. O caso do colega Rossini, que foi assassinado no exercício da profissão. Né? Ele havia descoberto que um policial militar estava num relacionamento amoroso com uma juíza lá da região e conseguia alvará de soltura e saía vendendo nas cadeias. Né? A preço de tanto, ele chegava na cadeia e dizia: eu tenho um alvará de soltura aqui assinado, bora? Aí o sujeito pagava e tal. Quando o Rossini descobriu isso, que denunciou, ele acabou com a galinha dos ovos de ouro dele, e resolveu então matar Rossini. E covardemente, Rossini estava ao lado do fórum, almoçando com o oficial de justiça e um radialista, quando ele entrou de capacete e deu 5 tiros na altura da cabeça, matou Rossini, 42 anos, pai de 4 filhos, casado com uma colega de meu concurso, Sara. E aí correu toda a instrução do processo e eu, juntamente com 2 colegas, fui designado para fazermos um júri e fizemos 2 júris, um primeiro e um segundo, e foram também condenados. E teve esse caso, né, esses 2 casos outros que eu falei assim, desses policiais, que eu já me referi aqui, esse caso da usina lá, e teve não, eu passei uma época aqui que eu me especializei em fazer júri de um grupo de extermínio chamado os Thundercats. Esse caso foi muito famoso. Muito famoso. Os Thundercats. Esse era um grupo de milicianos, de matadores de gente, por dinheiro. Sim, sim. Então, eles praticaram crimes aqui em Olinda, sabido que eu fiz júri em Olinda, em Recife e em Jaboatão. E eles tinham uma técnica de fazer o seguinte: eram 7, 8. Às vezes tinha até mais, mas o que é que eles faziam? Um júri em Olinda, um deles assumia. Os outros não têm. Aí o jurado condenava aquele que confessava e absolvia os outros. No outra semana, no outro mês, tinha um júri em Jaboatão, os Thundercats. Aí um daqueles que não aquele que havia sido condenado em Olinda, chegava e assumia. Eu comecei a observar, rapaz, esses caras estão com uma jogada aí. Fui, conversei na procuradoria, eu digo: quando for júri de Thundercat, vê, eu tenho o que fazer, eu vou atrás dessas coisas. Aí eu cheguei, eu digo: quanto foi o júri desses caras? Aí fui para Olinda, fiz júri lá, Recife, era tudo comigo, e Jaboatão. E comecei a mostrar aos jurados dessas cidades essa estratégia deles, né? E pensa que o povo organizado é bandido. Por isso que diz crime organizado. Nós é que somos desorganizados, os bandidos são organizados. Eu comecei a mostrar que cada um deles assumia para livrar os outros. Então, um era condenado a 14, 15, 16 anos, 3, 4 anos pelo sistema nosso, 5 anos está fora. Está solto. Aí ficava, eu digo: não, a partir de agora, fiz um estudo sobre a teoria monista, né? Aquela que está lá no artigo 29 do Código Penal: quem de qualquer modo concorre para um crime, incide nas penas ele combinadas na medida da sua culpabilidade, concurso de pessoas. E comecei a mostrar aos jurados que, de qualquer forma, havia uma participação. Sim. E aí, pronto, começaram a ser condenados os 7 ou 8 ou 10 em todos eles. De forma que esse grupo pode ter mudado de nome, como Thundercat não existe mais. Mas aí eu fiz uns 10 ou 12 júris desse grupo aqui. Aí até ficaram com brincadeira comigo assim. Fiz alguns júris com uma figura brilhante, que eu quero um bem como um pai, Dr. Boris Trindade, de saudosa memória. Sim.
Uma vez eu fazendo um outro júri aqui em Recife com o doutor Boris, ele disse: você está se tornando, vou lhe botar um apelido, o terror dos Thundercats. Eu digo: não faça isso não, que o senhor me lasca, como diz na O história. Eu terror ficar dos com esse Thundercats. negócio pegar. E, enfim, mas foi assim. Então, era um grupo que tinha uma atuação muito grande, né? E eu resolvi estudar Sim, sim. essas E mentes. condenou todos? Todos foram Todos, condenados? em vários júris. Tanto que o grupo foi desarticulado, não é? Deve ter já saído a metade, pelo menos é o que eu disse. Se organizaram, foi em outros, com outro nome, né? Eu fiz, Frutuoso, essa escolha decorrente de uma coisa muito importante na minha vida. A minha primeira formação acadêmica foi em psicologia. Eu entrei na Ah, Universidade você Federal de Pernambuco, quando eu antes tinha de fazer direito, você se formou em em psicologia. psicologia. Eu não sou psicólogo, não tenho CRP, mas eu cursei o curso de psicologia Mas isso todinho. com certeza lhe ajudou muito a Não, entender além de ter a. me ajudado, eu continuei estudando o assunto e há 3 anos atrás fiz uma pós-graduação em psicologia jurídica e forense, forense e jurídica, Perfeito. né? Fiz numa faculdade no Rio esse curso de psicologia forense e jurídica para estudar as mentes criminosas. Eu sempre me interessei por esse assunto. E aí consegui, eu tenho uma pós-graduação em Em psicologia psicologia. forense e jurídica. E isso me ajuda muito e me ajudou ao longo desse tempo. Eu nunca parei de estudar psicologia, não sou psicólogo, não tenho Não CRP, atua, não nunca, atuo, nunca nunca atuei. clinicou. Não, no nono período, antes de terminar, o que antigamente dava-se outro nome, que hoje é o TCC, Sim, que não sim. existia naquela época, eu não fiz, não colei grau. Eu digo sempre isso, eu não sou psicólogo, eu estudei psicologia e me aprofundei nesse estudo, de forma que eu aproveito essa. Agora, essa especialização que eu fiz me valeu muito. Tive bons orientadores Sim, sim. nessa pós-graduação Perfeito. e isso me ajuda muito no No estudo desses estudo e na casos, né? compreensão. Pois Perfeito. é. Doutor André Rabelo, estamos chegando já ao finalzinho aqui do nosso Frutuoso Cast, especial voltado para temas criminais, né? Nesse momento em que a gente lança um núcleo de direito criminal aqui no escritório. Ótimo. Doutor André Rabelo vem a brilhantar aqui o tema, nos inserir mais nesse contexto. Doutor, a gente já vai seguindo aqui para o encerramento, já estamos chegando a quase 1 hora de podcast, a hora voa, né? Passa ligeiro, Já né? estamos já chegando a 50 minutos de podcast. Isso. E a gente vai já seguir para o encerramento. Pois não. Mas antes de encerrar, queria saber do amigo. Quais são os seus sonhos profissionais que o amigo ainda gostaria de realizar como promotor de justiça? Veja, eu tenho tempo, pelo tempo de exercício da profissão, eu poderia já estar na procuradoria, como procurador de justiça, pelo tempo que tenho. E na lista de antiguidade eu sou o sétimo ou oitavo, não sei, porque nunca me interessei por isso também, mas não vou sair do júri. Eu digo a você que eu tenho, o meu propósito é continuar como promotor do júri, até Certo. quando tiver faltando um mês para a expulsória. Aí 75. Eu vou fazer 65. Agora eu Então espero ainda passar 10 anos tem fazendo mais raiva a de muita gente. 10 anos ainda da bandidagem tendo dor de cabeça Se com. a saúde me permitir, e me permite, eu sou um homem que. Eu sou diabético, mas minha diabetes é completamente controlada, não tenho nenhum outro problema de saúde. E se continuar nessa atividade, porque eu gosto do que faço, com o melhor Sim, do mundo, Adeildo e André, Frutuoso, é você fazer o que gosta. pois é. Então, eu por exemplo, Já diz o mas, ditado, né? Trabalhe com aquilo que você pois gosta e é, não terás que trabalhar por nenhum dia, né? pois é. Muita gente Parece um pergunta, mas lazer, tu né? não cansa disso, não? Eu digo, não. Não é? Cansa. A família às vezes olha e diz, rapaz, para, muda, não sei o que lá, para quê? Não tenho, eu É, tenho saúde, eu tenho disposição, eu gosto do que faço, né? Me aprofundo cada vez mais no estudo dentro da minha área de crimes contra a vida. Com essa minha especialização em psicologia, tenho estudado cada vez mais a mente dessas pessoas para tentar entender o que é que passa na mente de um criminoso. verdade. Entendendo que o criminoso ele vai do mais baixo nível social, pode-se falar aí econômico, até o mais alto Sim, sim. nível. Não há, todo mundo comete crime, Claro, não é? claro. Agora, eu me coloquei à disposição da instituição e da sociedade, como representante da sociedade, para mostrar que é possível, É sim, possível, claro. dentro daquilo que a gente faz, você dá uma colaboração. Eu colaboro, na minha visão, mandando para a cadeia quem tira a vida dos outros, Sim. ou quem tenta tirar, né?
pedindo a absolvição de quem É não inocente, cometeu o crime, claro. de quem é inocente, e aí eu fico em paz comigo mesmo. Eu sou um cara que vivo em paz com a minha consciência e com a minha cabeça. Perfeito. Antes de terminar, quero pedir a você que está nos seguindo, você que nos acompanhou até esse momento e não deixou o seu like, você calado está errado. Então, deixe o seu like para que a gente consiga alcançar cada vez mais pessoas. E se você ainda não segue o nosso canal, siga o Frutuoso Cast para estar sempre bem informado sobre temas relevantes aqui na sociedade pernambucana e brasileira. Doutor André Rabelo, muito obrigado pela sua Obrigado, vinda. digo eu, Foi pela uma honra oportunidade. tê-lo aqui no Frutuoso Cast. E a Obrigado. gente vai encerrar com um amigo deixando uma palavra aqui para esse momento aqui do núcleo criminal que está nascendo na Frutuosa Advocacia, com o doutor Adeildo Nunes. Eu quero que o amigo deixe uma palavra, mas antes eu também quero lhe deixar uma palavra, quero lhe dar os parabéns pela sua brilhante carreira, né? Várias décadas de trabalhos exitosos para a sociedade pernambucana, defendendo a sociedade. Então, parabéns por esse trabalho. Continue firme, continue forte. Papai do Céu lhe ajude, lhe dê cada vez mais sabedoria. E, para encerrar o nosso Frutuoso Cast, doutor André Rabelo, a última palavra é sua. Eu quero dizer à sociedade recifense, à sociedade pernambucana, que essa iniciativa do Frutuoso Advogados é de ser efetivamente valorizada, porque poucas são os grupos ou as pessoas que tomam iniciativa, como o doutor André Frutuoso tomou, juntamente com sua equipe, de criar no seu escritório, que já é um sucesso, essa área criminal e ter escolhido como uma das pessoas responsáveis por isso, o meu querido amigo doutor Adeildo Nunes, que dispensa apresentações. Não é? Então, estão de parabéns, todos nós, a sociedade recifense, pernambucana, só tem a ganhar e agradecer a vocês por essa iniciativa. Muito obrigado, mantenham sempre esse canal, o Frutuoso Cast, aberto, dando seus likes aí para que a coisa seja cada vez mais vista. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do. Say, girl, I know you a little too tame.